vinheta destaca a fachada estilizada do prédio central do campus de Niterói, seguido da legenda Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, 1912-2012. O carimbo também é simbolizado pela fachada estilizada da Faculdade de Direito e a data de sua fundação. O selo e o carimbo, ora lançados, circularão nas peças filatélicas e correspondências, propagando e perpetuando o tema que lhe deu origem. Para conduzir o ato de aplicação do carimbo, convidamos o senhor Marcelo Ganin Vasconcelos, diretor regional adjunto dos Correios do Rio de Janeiro. Para a primeira obliteração, ato que coloca o selo oficialmente em circulação, convidamos o professor Roberto de Souza Salles, magnífico reitor da Universidade Federal Fluminense. O reitor da universidade recebe do diretor do Correios um álbum com a peça filatélica obliterada. Para a próxima obliteração, convidamos o professor Edson Alvise Neves, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Dando continuidade à série de obliterações, convidamos o senhor professor Sérvio Túlio Santos Vieira, decano da Universidade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Ouviremos a seguir as palavras do senhor Marcelo Ganin Vasconcelos, diretor regional adjunto dos Correios do Rio de Janeiro. Magnífico reitor da Universidade Federal Fluminense, professor Roberto de Souza Salles, professor Edson Alvise Neves, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, professor Sérvio Túlio Santos Vieira, decano da Faculdade de Direito, professor Crésio Vinícius Gouveia, diretor da Faculdade de Odontologia da UF, professor Fernando Lagoeiro, diretor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo da UF. Senhoras e senhores, boa tarde. Bom, é uma honra para os Correios participar das comemorações dos 100 anos da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, por meio da emissão do selo personalizado do carimbo comemorativo alusivos a tão importante data. No meu caso em particular, até vou abrir aqui um parênteses, quebrando um pouquinho o protocolo, né? Para mim é uma grande satisfação, até porque eu fui aluno daqui. E agora que eu observei que também está o
diretor da Faculdade de Administração, de onde também fui aluno, embora por 6 meses, antes de eu ir para Brasília. Então, na verdade, são 2 faculdades que eu frequentei. Sendo que a UF eu entrei aqui há 21 anos atrás. Estou ficando velho, né? E concluí em 96 aqui o curso também na Faculdade de Direito. Fui aluno de um dos professores que está aqui sentado, o professor Ronald. Foi meu professor. Talvez não se recorde, com tantos alunos que passam todo ano, né? Bom, com esse lançamento filatélico, prosseguindo, estamos nos unindo ao meio acadêmico e à sociedade para preservar a memória centenária da Faculdade de Direito da UF, valorizando sua histórica contribuição ao direito, à justiça e à cidadania. Referência no ensino das ciências jurídicas e sociais, a Faculdade de Direito da UF exerce, de longa data, papel preponderante na difusão da cultura e educação jurídica, oferecendo uma gama de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, além de conferências, seminários, como esse internacional, eventos acadêmicos e cursos promovidos regularmente. Assim, é com muito orgulho que nossa instituição participa dos eventos comemorativos ao centenário de uma das mais conceituadas faculdades do país. A construção do conhecimento organizacional e a capacitação profissional também constituem uma prioridade para nós, dos Correios. Mantemos e investimos constantemente em nossa universidade corporativa, a Unicorreios, em Brasília. Um verdadeiro propulsor do crescimento pessoal e da carreira de muitos de nossos profissionais, dentre os quais também muitos advogados. Nós temos muitos advogados no nosso quadro, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto em Brasília, também na sede e nas nossas outras regionais. Preparamos nossos quadros para atuarem com base nas competências requeridas para a sustentabilidade dos negócios da ECT. Correios e a Faculdade de Direito da UF são ambas instituições que nos orgulham pela sólida trajetória, pela busca contínua de aperfeiçoamento e pela imagem de credibilidade que desfrutam junto à população. Somos públicos e somos centenários. Os Correios vão completar no próximo ano 350 anos. E, embora na vida nossa cotidiana, nosso social do dia a dia, costumamos dizer, né, que o que é bom dura pouco, eu particularmente não concordo, né? Hoje, na vida empresarial, nós sabemos que, na verdade, o que é ruim não dura nem pouco, né? A gente já não sabe nem quanto dura. A gente pode dizer que cada vez dura menos. Então, poderíamos dizer o seguinte, né, que com a velocidade hoje do nosso mundo digital, indubitavelmente, nós temos Correios e Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Direito, o nosso valor, pois permanecemos, continuamos, atuamos e evoluímos cada vez mais. Então, portanto, parabenizamos o corpo docente e o corpo discente dessa instituição homenageada, assim como ex-professores, ex-alunos e todos aqueles que contribuíram para a relevância da Faculdade de Direito da UF. Nosso muito obrigado. Convidamos o professor Edson Alvise, diretor da Faculdade de Direito, para receber a réplica do carimbo. Encerramos a cerimônia de lançamento do selo e carimbo comemorativo ao centenário da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Por favor, senhor reitor Roberto de Souza Salles. Queria cumprimentar o Marcelo Ganim Vasconcelos, diretor regional adjunto dos Correios. Muito nos honra a sua presença. Professor Edson Alvise, diretor da faculdade. Demais diretores presentes aqui, Cresos, que também a odontologia está comemorando 100 anos. Dois meses antes da Faculdade de Direito, né? Então foi a primeira faculdade que era odontologia e farmácia. Professor Saulo, demais professores da Faculdade de Direito, o Gelman também, diretor do IACS, presente aqui,
Lagoeiro, diretor da Faculdade de Administração. Então, muitos diretores. Eu acho que eu não estou esquecendo ninguém. Tem mais algum diretor presente? Não. Professor? Professor Weiner, pró-reitor de extensão. Eu sabia que estava esquecendo alguém. Demais professores da Faculdade de Direito, alunos, funcionários, senhoras e senhores. É uma honra, obviamente, estarmos representando a universidade nesses 100 anos da Faculdade de Direito. Ainda mais se considerarmos que nós fizemos há 2 anos atrás, a universidade como um todo, 50 anos. Então, esta faculdade, professor Edson, tem o dobro da idade da Universidade Federal Fluminense. Então, eu acho que esse é um momento importante, um momento histórico. É um momento também importante porque é uma faculdade que nós temos pessoas ilustres fazendo parte do corpo docente. Por exemplo, fiquei sabendo há 2 meses atrás, 2 meses, que nós teremos um futuro desembargador federal, mais um, né, na Faculdade de Direito, que é o professor Ricardo Perlingeiro. Ele vai ser alçado de juiz federal para desembargador. Deve assumir em breve o cargo. Aqui também temos outros desembargadores, juízes, promotores, advogados, pessoas ilustres. Então, mais do que nunca, nós devemos, né, dizer que o espaço aqui deve ser cada vez mais melhorado. Professor Edson, eu não posso deixar de falar que nós precisamos ter, eu sei do esforço da direção, uma biblioteca à altura da faculdade. Precisamos acelerar aquela obra que é momentânea, por um prazo curto, para os alunos terem mais um espaço para poder ficar mais tempo aqui e poder estudar. Mas a médio e longo prazo nós temos que ter um prédio só, pelo menos uma parte grande desse prédio, só para abrigar a biblioteca e deixar espaço de convivência para os alunos. Nós não podemos perder essa perspectiva. Então, eu queria dizer para todos que é um momento importante da nossa universidade, um momento que nós devemos cada vez mais melhorar as condições de ensino, de trabalho nesta faculdade, e vocês poderão contar sempre com o apoio do reitor pelo reconhecimento do que representa esta faculdade, não só para Fluminense, para o estado do Rio de Janeiro e também para o nosso país. E já convidar o Marcelo a se inscrever no nosso programa Prata da Casa, entrar na página da UF, na Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos, de graduação agora, Prograde, e tem lá um programa Prata da Casa, que nós temos cadastramento de todos aqueles que foram da universidade. Porque uma vez da UF, não pode esquecer que é da UF, ainda mais um cargo importante, né? Agora tem que dar um retorno para a universidade. Estamos também conversei com o ministro Lobão, das Minas e Energia, e eu vou ter um encontro com a presidente da Petrobras, também que foi nosso aluno. Então, nossos alunos agora têm que retornar, em alguma forma, o que a universidade, né, ofereceu para eles, ainda mais agora em cargos importantes. E assim eu digo para vocês, alunos, que amanhã poderão ser presidente, presidenta, ministra, presidente de empresa, desembargadores, presidentes de tribunais, que devem ajudar a nossa universidade, não pode esquecer, tá? Um bom filho sempre a casa retorna, é isso que falam sempre. Não sei quem é o autor dessa frase, mas eu escuto bastante. Então, parabéns para a Faculdade de Direito, parabéns para vocês todos. Muito obrigado. Encerramos a cerimônia de lançamento do selo do carimbo comemorativo ao centenário da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. O cerimonial da Universidade Federal Fluminense, em nome do professor Roberto de Souza Salles, magnífico reitor, sente-se honrado em recebê-los para darmos início ao 2º Seminário Internacional de História e Direito.
O Seminário Internacional de História e Direito, Instituições, Políticas, Poder e Justiça tem por objetivo discutir a evolução das instituições políticas, das relações de poder e justiça de uma perspectiva histórica. O evento subdivide-se em painéis temáticos de discussão, composto por expositores especialistas, principalmente nas áreas de História, Ciências Políticas, Sociologia e Economia. A participação dos acadêmicos é ampliada pela possibilidade de atuação ativa e proativa no evento, não só como ouvinte, mas também pela apresentação de trabalhos previamente selecionados nos seguintes grupos temáticos: Direito e Relações Econômicas, Direito e Administração Pública, Teoria e História Constitucional, Estado, Poder e Instituições. Irão compor a mesa que presidirá essa cerimônia os seguintes professores e autoridades: Professor Roberto de Souza Salles, magnífico reitor da Universidade Federal Fluminense. O reitor pede desculpas porque, infelizmente, ele teve que se ausentar. E o vice-reitor Sidney chegarão mais tarde. Chamamos à mesa professor Vainer da Silveira e Silva, pró-reitor de Extensão. Professor Edson Alvise Neves, diretor da Faculdade de Direito. Professor Murilo César Ramos, diretor administrativo e financeiro da Faculdade Fundação Euclides Cunha, perdão. Professor Ricardo Marcelo Fonseca, presidente do Instituto Brasileiro de História do Direito. Dr. Carlos José de Souza Guimarães, advogado da União, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e diretor da Escola da Advocacia Geral da União do Rio de Janeiro. E o aluno Iane Panait, representante do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: Dr. Hélio Considera, diretor do Departamento de Eventos e Cultura da Ordem dos Advogados do Brasil, representando o Dr. Antônio José Barbosa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Niterói. Professor Cresos Vinícius Depes de Oliveira, de Gouveia, diretor da Faculdade de Odontologia. Professor Fernando Lagoeiro de Oliveira, diretor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo. Professor Antônio Carlos de Sá Guzmão, representando a Escola de Engenharia de Volta Redonda. Professor Leonardo Guelma, diretor do Instituto de Artes e Comunicação Social. Professor Saulo Bourguignot, diretor do Instituto de Biologia. Registramos e agradecemos a presença de demais convidados e de outras instituições, diretores de unidades, coordenadores de cursos, chefes de departamento, professores, funcionários e alunos que vierem a prestigiar esta solenidade e que muito nos honram com sua presença. Com a palavra agora, o aluno Iane Panait. Primeiramente, gostaria de dizer que é um orgulho o CAEV estar representado aqui nessa mesa, nessa solenidade na Faculdade de Direito. E, principalmente, gostaria de ressaltar que é um orgulho também a faculdade fazer 100 anos e o Centro Acadêmico Evaristo da Veiga completar 88 anos e botou, desculpe a figura de linguagem, o seu tijolinho aqui dentro dessa faculdade. Com a palavra, Dr. Carlos Guimarães, advogado da União, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e diretor da Escola da Ordem da Advocacia Geral da União do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, boa tarde. É uma honra imensa estar aqui nessa casa centenária, uma casa que tem tradições jurídicas das mais elevadas e mais importantes para a história não só desse Estado,
mas para a história do nosso país. E essa casa, num dia de festa, ela se reveste de um charme ainda mais especial. Todos que passaram por aqui guardam na memória momentos encantadores da vida acadêmica. E eu não tive essa honra, eu estudei na PUC do Rio, e leciono na UERJ, mas sempre ouvi falar da lendária casa aqui do Ingá, onde esta faculdade, durante este século de existência, teve a sua morada e desenvolveu esse trabalho magnífico. E esse trabalho magnífico que hoje está sendo pontualmente representado por esse evento, que vai ser iniciado nesta tarde, mas um evento sobre história e direito. A Advocacia Pública Federal tem um lugar especial no mundo da história jurídica do Brasil, mas penso que nesse momento festivo não seria o caso de me alongar nesse aspecto, e quero aproveitar esse espaço para saudar a todos, desejar um excelente trabalho, mas saudar, sobretudo, o professor Edson Alvise Neves, que, de forma bastante esforçada, de forma, eu diria até que heróica, superando uma série de dificuldades e contando com a colaboração inestimável de todos os senhores, tem edificado um trabalho magnífico à frente desta faculdade. E exatamente por essa razão, o professor Edson nem sabe disso, vai saber agora, exatamente por esta razão, a Escola da Advocacia Geral da União, aqui no Rio de Janeiro, concedeu a ele, e o farei neste momento, a nossa medalha de honra ao mérito. E medalha que é concedida muito menos pela amizade que eu pessoalmente tenho pelo professor Edson, mas, sobretudo, pelo reconhecimento do trabalho magistral, com perdão do trocadilho da palavra, que o nosso mestre, professor Edson, tem feito à frente desta casa. Passo, portanto, às suas mãos a medalha. Vou até a liberdade. Excelentíssimo diretor dessa faculdade, Edson Alvise Neves, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes nessa mesa, senhoras e senhores. Apenas duas palavras brevíssimas. A primeira, de congratular essa faculdade tão relevante no cenário nacional, pelo seu centenário. Eu sou, por coincidência, diretor de uma faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, que esse ano também faz, no dia 19 de dezembro, os seus 100 anos. A Federal Fluminense e a Federal do Paraná, nesse sentido, as suas faculdades de Direito, estão num ano de festa, né? Num ano de celebrações, e que acontece, enfim, né, por conta daquela janela aberta na época pela Lei Rivadavia Correia, né, que possibilitou a ampliação do ensino e do ensino jurídico em particular no Brasil naquela época. Então, eu gostaria de congratular, em nome do diretor da Faculdade de Direito, por essa data tão relevante. Num cenário de ensino jurídico brasileiro, onde nós temos hoje mais de 1.100 faculdades em todo o país, onde nós temos um contingente de formados sem igual e sem paralelo em qualquer outra parte do mundo, contar com instituições de ensino de direito, com 100 anos e, portanto, com uma forte tradição para os parâmetros, naturalmente, do ensino brasileiro, do ensino superior brasileiro, é um tesouro que essa faculdade e a nossa faculdade no Paraná certamente temos que nos orgulhar. Em segundo lugar, eu gostaria, como presidente do Instituto Brasileiro de História do Direito, de congratular imensamente a iniciativa desse segundo Seminário Internacional de História e Direito. A UFF tem se caracterizado por
por essa interlocução importante, rica, profícua entre História e Direito. Não por acaso, aqui em 2006, o segundo encontro do Instituto Brasileiro de História do Direito foi feito na UFF. E do ponto de vista acadêmico, como presidente dessa associação científica da História do Direito, eu gostaria também, mais uma vez, de congratular o amigo Edson Alvise, porque sei o quanto é penoso o acúmulo dessas tarefas organizativas do ponto de vista dos eventos, ao mesmo tempo em que levar adiante uma faculdade importante e tradicional como essa nas suas tarefas administrativas. Parabéns ao professor Edson Alvise, que tenhamos todos um bom trabalho nesse seminário. Muito obrigado. Passa a falar o professor Murilo César Ramos, diretor administrativo e financeiro da Fundação Euclides Cunha. Boa tarde a todos. Gostaria de registrar um agradecimento em nome da professora Miriam Leps, diretora-presidente da Fundação Euclides da Cunha, e parabenizar também a escola, por esse momento tão importante, e registrar também que, apesar de eu não ser, estou pertencendo à Universidade Federal Fluminense há cerca de 1 ano, já que eu estou vindo da Universidade Federal de Santa Catarina, e aprendendo e conhecendo os meandros dessa universidade, mas também registrar um grande carinho que eu tenho pelo professor Edson Alvise, e sei o quanto ele se dedica em relação à escola, em todo o seu trabalho. E, ao mesmo tempo, também dizer que a Fundação é parceira, além dessa escola, como de todas pertencentes à universidade, e estamos ao inteiro dispor, e agradecer pelo convite. Apesar de eu não ser um advogado, não ter formação em direito, a minha formação é administração, mas eu transito muito em relação ao direito administrativo, até pelas funções que sempre exerci. Então, eu tenho uma relação e um carinho muito grande em relação à escola. Muito obrigado. Com a palavra o professor Edson Alvise Neves, diretor da Faculdade de Direito. Boa tarde a todos. Na realidade, a minha fala aqui seria uma fala de agradecimento pelos apoios, E antes de mim, todos falaram da honra de estar aqui neste momento, no momento em que a universidade está aí às portas de completar os seus 100 anos, então um ano festivo. Depois de ter sido medalhado em público, um fator de surpresa, porque eu não sabia, isso não estava no script, e sempre quando a gente programa o seminário acontece alguma coisa fora do script, então, desta vez estão acontecendo várias coisas, E se todos falaram da honra de estar aqui, imagine eu a felicidade e a oportunidade de pertencer a esta faculdade, nesta transição, nesse momento que ela completa os seus 100 anos, e a honra, a felicidade e a oportunidade de ir ainda estar na condução administrativa da faculdade nesse momento. E quando eu sou medalhado em público por reconhecimento por essa atividade, me parece que faltam as palavras para qualquer outro tipo de comentário, Mas o que eu tenho que fazer, na realidade, são diversos agradecimentos, porque se eu estou conseguindo fazer alguma coisa de boa para a faculdade, alguma coisa que representa uma mudança com o modelo imposto, alguma coisa que representa uma abertura maior e um aperfeiçoamento, um fortalecimento da interdisciplinariedade e da oportunidade da fala do direito com diversas outras áreas do conhecimento. Se eu estou, neste momento, em que a universidade cresce na sua pós-graduação, cresce na sua pesquisa, cresce na sua extensão, cresce no seu volume e tem esse trabalho reconhecido pelo país afora, isso só é possível porque esse é um trabalho conjunto de todo o corpo docente, corpo discente e de todo o corpo técnico da faculdade. Isto só é possível
porque todos estão trabalhando para o crescimento da faculdade e diretamente pelo crescimento da universidade. No momento que nós fazemos 100 anos, a universidade faz 50, então nós estamos construindo a universidade, estamos ajudando a construir a universidade e diretamente estamos construindo coisas melhores para o país como um todo. Então, nesse momento de agradecimentos, a gente o faz com a consciência tranquila de que estamos conseguindo cumprir o nosso papel. E cumprir o nosso papel nada mais é do que aquilo que nos propomos a fazer. Então, nada de excepcional está sendo feito. O que estamos fazendo é trabalhando para que possamos melhorar cada vez mais. E eu disse que isso é possível pela colaboração interna, mas mais do que isso, né? A faculdade só tem conseguido alcançar as suas melhoras, na realidade, pelas parcerias e pela colaboração externa, né? No âmbito da universidade, né? Basta a gente olhar para a assistência e verificar a presença marcante dos professores de história aqui, né? E se eu estou nessa condição hoje foi porque eles me formaram, né? Já que eu fiz o doutorado lá e me receberam de braços abertos, e nesse doutorado eu pude ampliar esta minha visão mais interdisciplinar do direito, e o que favorece então a esse tipo de evento, esse tipo de produção que nós estamos incentivando. Eu não posso deixar de citar que nós acabamos de fazer agora uma cerimônia do lançamento do selo comemorativo do centenário, e na realidade este selo, como o cartaz desse evento, como o cartaz de todos os eventos que nós fazemos, como todas as artes, são feitas de uma forma deliberada e com a maior adesão possível pelos membros do Laboratório de Livre Criação, coordenado pela professora Rosa Benevento. Então, é o nosso socorro, que a todo momento a gente passa o e-mail pelo telefone, pede, preciso disso, aquilo, é para hoje. Eu pedi ontem, mas era para hoje, e estou indo aí buscar, e enquanto a gente sai daqui e vai lá buscar, eles já estão sentados no computador fazendo, e chegamos lá, já está pronto, e sempre com a maior qualidade, com a maior competência, né? Sempre um trabalho irretocável. Da mesma forma, isso acontece quando nós precisamos de nos socorrermos também das pró-reitorias para nos auxiliar na organização desses eventos e de outros, e o professor Wagner, que representa então esse papel da administração, fiz questão que fosse o professor Wagner, por ser o pró-reitor de extensão, e todas as edições destes seminários têm sido apoiado sempre pela PROEX, pela Pró-Reitoria de Extensão, em tudo aquilo que é possível. Não tivemos nada, nenhum pleito nunca negado, né? Então, de formas que o nosso trabalho ele só acontece com essas parcerias, né? A mesma coisa, né, com a Fundação, né? Sempre que a gente precisa de socorro da Fundação, olha, falhou, na realidade não dá para fazer o cartaz, dá para emprestar aí o pessoal de comunicação aí para fazer, resolve isso para a gente, precisamos agora de registrar um projeto aqui para receber os recursos do seminário, e eles todos se sentam e ficam tentando arranjar a melhor maneira possível, né, de administrar e de solucionar o problema. Então as coisas acontecem em razão desse trabalho conjunto. A mesma coisa os parceiros externos à universidade, né, uma vez que embora a fundação seja externa, ela está ligada à universidade, tem como objetivo o apoio à universidade, né? Mas sempre, todos os nossos convênios, trabalhos desenvolvidos, o exemplo está aqui, a AGU, a escola da AGU, né? Apenas para a gente ter uma ideia, no evento do ano passado, toda a transmissão foi feita pela escola da AGU, do Rio de Janeiro. Então a gente estava aqui fazendo os nossos comunicados e ao mesmo tempo estava sendo transmitido para o país inteiro via o canal da AGU, né?
A mesma coisa ocorre com o Tribunal Federal, a mesma coisa ocorre com o Ministério Público, a Procuradoria. Então, na realidade, o momento é só de externar o agradecimento a todos que têm colaborado conosco, desejar que tenhamos condições de continuar a organizar as novas versões desse seminário e de outros, contar com a colaboração dos nossos palestrantes, dos nossos professores convidados de outros estados, do exterior, professor Abássolo, que está aqui à minha frente pela segunda vez aqui, professor Vladimir Brito pela segunda vez, professor Anton pela segunda vez aqui, trabalhando conosco, viajam 12, 13, 14 horas para vir aqui prestigiar o evento, o que é uma honra para nós recebê-los aqui. E a mesma coisa com os professores de outros estados, e que eu espero continuar contando com o apoio de todos eles, e naturalmente que estaremos apoiando todos os eventos deles, porque a única forma da gente construir é partilhando. Ninguém faz nada sozinho, o feito ele é coletivo, cada um fazendo aquilo que foi destinado a ele naquele momento, é que nós conseguimos o todo. Então, eu não vou me alongar muito, porque nós temos as palestras depois. Muito obrigado. Já falei mais do que eu devia, mas eu fui compelido. Então, eu agradeço e convoco a todos para ficarmos até o final. Terminaremos com festa, temos música no final. Muito obrigado. Passa a falar o professor Vainer da Silveira e Silva, pró-reitor de extensão. Ilustríssimo professor Edson Alviz, diretor da Faculdade de Direito, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades da mesa. Eu também queria, primeiramente, cumprimentar o professor Edson Alviz, não apenas por ele ser o diretor desta faculdade, no momento em que ela completa os seus 100 anos de existência, não apenas pela medalha que ele acabou de receber, merecidamente, não apenas por ele ter, através do seu esforço, conseguido que nesta ocasião fosse lançado o selo do centenário desta unidade da Universidade Federal Fluminense, não apenas por esse seminário que me parece maravilhoso, embora eu não seja da área do direito, mas tive a oportunidade de olhar aqui o caderno de resumos e ver a qualidade dos trabalhos que serão apresentados, com os quais brindarão não apenas professores, mas principalmente os alunos desta faculdade, mas cumprimentá-lo, principalmente, pela maravilhosa gestão com a qual ele tem conduzido esta escola, esta faculdade. E dizer que é um orgulho para mim ser seu amigo e participarmos juntos do Conselho Universitário e da Câmara de Legislação e Normas, onde nós procuramos fazer o que é de melhor para a nossa universidade. Também fico muito contente por estar aqui entre o diretor da Faculdade de Direito e o representante da FEC, porque a Fundação Euclides da Cunha é algo que eu gosto muito e a maioria dos senhores sabem por quê. Nós criamos esta fundação no momento em que a universidade realmente precisava de uma fundação e havia muitos pareceres contra a fundação. Foi um período difícil, mas a fundação está aí até hoje. Eu fui o primeiro presidente e a fundação está aí hoje. E hoje a Universidade Federal Fluminense teria muita dificuldade de existir sem essa fundação, hoje conduzida pela minha amiga Miriam. Então eu queria dizer da importância da nossa Faculdade de Direito da Universidade e do orgulho que nós, da administração, temos da Faculdade de Direito, dos seus professores, dos seus alunos e, principalmente, da administração da Faculdade de Direito. Uma vez que esse país
depende excepcionalmente, e não só o nosso país, mas qualquer país, de justiça. E é isso que essa universidade faz, contribuir para o crescimento e o aprimoramento da justiça em nosso país. Então não tem como deixarmos de ter muito orgulho da Faculdade de Direito. Eu, particularmente, tenho muito prazer em estar aqui, gosto da Faculdade de Direito e tenho um pedacinho aqui. Como vocês sabem, o meu irmão, o professor Vanir da Silveira e Silva, é uma das pessoas que mais gosta dessa Faculdade de Direito e um colaborador do professor Edson no Departamento de Direito Público. Então, é um muito prazer estar aqui. Eu queria desejar a vocês muito sucesso. Eu tenho certeza que, pela organização, pelo trabalho, parabenizar, além do professor Edson, os coordenadores desse seminário e desejar que eles tenham muito sucesso. Meus parabéns, e eu acho que aqui a gente conclui a mesa. Então, quero encerrar em nome do magnífico reitor, aliás, com a desculpa, o magnífico reitor, vocês sabem, vocês não imaginam como é a agenda do magnífico reitor. Atrasou um pouquinho, aí atrasa outro evento, e ele saiu, vocês viram, correndo, porque ele tinha um outro evento, e eu sei que tinha, que já está, que não iniciou ainda, mas está aguardando o magnífico reitor estar lá. Então, com as minhas desculpas, em nome do magnífico reitor, e em nome dele, professor Roberto Souza Salles, tenho o orgulho de dar encerrada essa cerimônia e iniciado o seminário, o segundo Seminário Internacional de História de Direito, Instituições Políticas, Poder e Justiça. Meus parabéns, está encerrada a abertura. Obrigado. Neste momento, desfaz-se a mesa para darmos continuidade à cerimônia. Convidamos agora a senhora Thaís Loureiro para assumir a cerimônia. Boa tarde a todos. Por gentileza, eu convido o senhor Humberto Fernandes Machado, professor da UF, para poder compor a mesa. Professor Ezequiel Abássolo, da Universidade Católica da Argentina. E professor Ricardo Marcelo Fonseca, da Universidade Federal do Paraná. Bom, boa tarde a todos. Nós teremos agora a conferência de abertura, será o professor Ezequiel Abássolo, né, da Universidade Católica Argentina, e com o professor Ricardo Marcelo Fonseca, da Universidade Federal do Paraná. Bom, é uma honra para nós termos a participação aqui, em função de tudo que já foi dito anteriormente. E, infelizmente, o tempo urge, né? E nós temos, realmente, um tempo bastante exíguo, né, para poder desenvolver. Vamos estabelecer mais ou menos 20 minutos para cada palestrante e depois abriremos debate posteriormente. Muito obrigado. Professor Abássolo, por favor. Eu só vou ler aqui. Professor Ezequiel Abássolo, é professor da Universidade Católica Argentina, tem diversos livros publicados e tem toda a atuação então, de História e Direito. Professor Abássolo, por favor. Boa tarde para todos. Não sei quanto tempo vamos ter. Então, boa tarde para todos. As minhas primeiras palavras com vocês são para cumprimentar a faculdade. Já se falou o suficiente disso, mas acho que não está demais voltar sobre o assunto. Sobretudo, tendo em conta uma coisa que eu tive a sorte o ano passado de compartilhar com vocês, uma atividade acadêmica, e acho que a faculdade está tomando um caminho novo na internacionalização das suas atividades. E eu fico muito grato de formar parte dessa experiência, e agora pela segunda vez. Então eu quero agradecer ao professor Edson Alvisi seu convite, aos seus colaboradores, no particular as duas colaboradoras, Érica e Thaís, e também quero cumprimentar
aos colegas, estou vendo aqui o professor Ronald, o professor Sérgio Túlio, e também a meus colegas historiadores do direito, que são não somente aqui de Niterói, sino de todo o Brasil, de Porto Alegre, de Curitiba, de São Paulo. Porque, na verdade, eu, como argentino, estou faz tempo trabalhando sobre temas que têm algum interesse recíproco entre os nossos países e na nossa região, na história do direito. E é uma coisa que tem muita importância, acho pelo menos, não logicamente os meus trabalhos, sino o enfoque, o jeito de olhar no passado jurídico, que tem que ver, tem um relacionamento com as perspectivas comparadas. E essas perspectivas comparadas dão a nosso trabalho de historiadores do direito algo que imagino que o professor Ricardo Marcelo, com o que tenho o honor de compartilhar este estrado, vai se referir, que é a função crítica do nosso conhecimento, não somente para os especialistas, sino também para os futuros bacharéis, os promotores, os juízes. Então, essa é a perspectiva que eu vou ter aqui para falar com vocês. Vou falar, na verdade, uma síntese do que tinha preparado pelo problema do tempo, mas sempre nós, como palestrantes, temos que improvisar. Então, agora improvisaremos as sínteses. Vou falar de um jurista argentino da metade do século passado, do século XX, que ainda não é muito conhecido hoje pelos colegas, pelos estudosos, e ainda menos pelos estudantes. Mas ele foi muito importante. É um constitucionalista. No meados do século passado, na Argentina tivemos o equivalente ao Estado Novo, com a Constituição de 1949. Uma Constituição que tinha muitos conteúdos sociais. Arturo Henrique Sampaio, que é o jurista que eu estou falando, ele foi uma personalidade central na construção, no desenho da Constituição. E isso vai me obrigar a falar de algumas linhas da pesquisa e da biografia deste personagem. Porque é um personagem muito especial. Um homem que não teve uma vida especialmente prolongada. Ele nasceu no ano 1911 e faleceu no ano 1977. E que, como vocês já podem fazer a conta, ele participou muito jovem no desenho da Constituição. No ano 1949, ele tinha 38 anos. Ele vem de uma província longe de Buenos Aires e tem uma formação autodidata muito interessante. Ele vai aplicar a sua fortuna pessoal, mais que fortuna, o dinheiro da família, mas não era um homem especialmente rico, mas vai dedicar o seu dinheiro para ter uma formação muito especial, muito comprida, né? Ele vai conhecer as principais línguas europeias da época, vai viajar à Europa, mas o que é interessante é uma coisa que eu gosto de falar nas pesquisas, a partir das pesquisas que estamos fazendo com os colegas, falando da cultura jurídica da primeira metade do século XX, que é o seguinte: é um homem que vai desenvolver um espírito crítico,
Uma coisa que os juristas brasileiros, argentinos, mexicanos, chilenos da primeira metade do século XX tinham muito presente. Há uma geração, duas gerações, na verdade, que para 1920, 1930, 1940 estão pensando que os latino-americanos já somos maiores de idade. Coisa que, na verdade, depois se esqueceu. E que nós, não como historiadores, sino como juristas, temos a obrigação de voltar por esse caminho. Pensar na nossa América desde a nossa realidade. Sampaio é um homem dessa geração, de formação católica, com uma perspectiva de jurista integral, ou seja, não é um dogmático. Estava lembrando aqui o trabalho de um colega, Juan Fernando Segovia, que ele fala de Arturo Sampaio. Ele é um jurista, não é assim, um dogmático técnico. E essa é uma outra experiência interessante, como um homem do direito tem que aplicar no seu desenho institucional conhecimento de sociologia, de história, de filosofia. E ele é um homem que, com essa formação, vai a participar, muito jovem, de uma característica que é própria da época, que é a crítica ao direito vigente, que é uma crítica ao liberalismo. Na época que o Sampaio está escrevendo, o mundo está muito comocionado, muito comovido. É um mundo com uma analogia bastante próxima ao nosso mundo. Um mundo que até os começos do século XX era um mundo tranquilo para o jurista. As grandes verdades do século XIX eram os códigos e as constituições. No século XX, tudo isso está trocando. Troca politicamente, troca socialmente, mas muitos o que vem nessa época são os sintomas. Sampaio, que é um homem da cultura clássica, com muita inspiração no pensamento aristotélico, o que vai tentar fazer, e na verdade faz, é estudar as causas dessa crise. E para isso, eu quero me detener em alguma obra dele. Uma obra que é muito interessante, que tem aqui, agora temos a sorte de que estas obras clássicas, desconhecidas ou deixadas de lado pelos estudiosos, começam a voltar a se publicar, que é a Filosofia do Iluminismo e a Constituição Argentina de 1853. Por que me quero detener nesta obra? É um opúsculo pequeno, mas vamos ver nessa obra um homem que está pensando no direito, um homem que antecipa o que depois vai fazer como assessor do presidente Perón, e que marca uma trajetória, um itinerário intelectual. Nessa obra que estou falando, é possível ver antecipo de algumas coisas que depois vão aparecer na Constituição de 1949. E isso, então, é interessante, sobretudo para pensar que, se bem é certo que o direito tem um relacionamento profundo com a sociedade e a economia, o direito como construção intelectual é obra dos juristas. E os juristas têm protagonismo. E a trajetória de Sampaio vai demonstrar como é possível que ideias que ele foi concebendo muito jovem, depois transmitiu no texto constitucional. Então, deixamos por um momento essa obra e vou lembrar que a Constituição Argentina de 1949 falava da
situação econômica, da participação do Estado na economia, do papel também da empresa na atividade econômica. E ainda mais esquisito que para a nossa perspectiva constitucional é que também se falava nessa época da cultura, da proteção da cultura nacional. Agora, quando nós olhamos no pensamento de Sampaio nos 10 anos anteriores, vamos a nos encontrar que esses conteúdos da Constituição não são meramente conteúdos circunstanciais, que não é uma coincidência, senão que é parte de um programa, de um planejamento do constitucionalista. Um planejamento que encontrava na Constituição de 1853 uma expressão do pensamento racionalista e liberal do século XVIII, século XIX. Sampaio é consciente de que está num momento de troca da história. Há uma crise histórica. Ele, como jurista, é muito consciente também disso, porque tem leituras filosóficas como as que ele vai proporcionar Ortega y Gasset, o filósofo espanhol. Então, para ele, o que acontece é que o direito é expressão de uma época e também o direito é expressão de um ethos. Ele utiliza a palavra grega. E ele adverte o seguinte: essa Constituição de 1853 é expressão de uma outra época, de uma outra realidade, de um outro ethos, de um ethos individualista, de um ethos liberal, de um ethos que ele fala. É a expressão de um homo economicus. Um homo econômico significa uma pessoa que é construída sobre a ideia de ter, do seu domínio sobre a realidade material, de uma pessoa que é indivíduo. E ele fala, isto não é possível mais. Os momentos estão mudando. E a Constituição, na verdade, tem que ser expressão do novo ethos da República. É muito interessante ver isto, mais lá que para vocês seja uma experiência argentina, particular de um outro país, porque Sampaio tem uma claridade, um olhar tão preciso do relacionamento entre filosofia, concepções políticas e desenho e aplicação das normas, que, no meu juízo, faz dele um pensador para estudar, para considerar. Então, ele fala, a velha Constituição é uma Constituição liberal, individualista. É uma Constituição que também fez uma outra coisa. Esqueceu, fala ele, esqueceu as verdades morais objetivas. Esqueceu o homem como uma dimensão religiosa. Temos que voltar a essa concepção. E ele fala, a economia tem que se adequar a um homem diferente, ao verdadeiro homem na perspectiva dele. Então, logicamente, o que vai acontecer é que esse desenho normativo novo vai dar lugar a consequências. Então, se nós lemos toda a obra de Sampaio, vamos nos encontrar com que ele insiste muito no seguinte: a Constituição tem uma concepção nova, mas a realidade da Constituição tem que se aplicar onde? Nas leis particulares e, sobretudo, no Código Civil. Então,
ele vai falar depois, como consequência da troca da Constituição, temos que trocar o Código Civil, que também é um código individualista. Então, um novo código tem que incorporar figuras até esse momento deixadas de lado. O princípio de autonomia da vontade não vai poder ser mais aplicado. A função social da propriedade, o reconhecimento da família, todas aquelas questões que fazem que da primazia do bem individual se passe a primazia do bem social. Há muitas coisas que eu estou, mientras estou falando com vocês, estou pensando tudo o que não estou falando da apresentação, mas acho que o tempo vai correndo e, logicamente, para aqueles que queiram fazer alguma pergunta depois ou também nos dias do seminário, que logicamente vou estar seguindo com muita atenção os trabalhos dos colegas, vou poder evacuar. E também depois vamos ter as actas do seminário. Assim que eu, somente para fechar, acho que esta obra deste jurista pode iluminar primeiro o trabalho do jurista. O trabalho do jurista hoje mesmo vai nos dar uma perspectiva de como a mistura entre direito, política, economia, cultura é tão importante para ser protagonistas do nosso mundo jurídico. Estou falando principalmente para os mais jovens, os alunos, os futuros bacharéis. E como segunda coisa que é muito importante para seguir transitando por esse caminho das experiências latino-americanas de pesquisa e binacionais argentino-brasileiras de pesquisa, tentar interessar alguém para ver algum paralelismo entre as situações argentina e brasileira, ver entre os juristas que trabalharam com Getúlio, algum paralelo de discussões, de análises, que possam nos servir para conhecer melhor todos os trabalhos, as perspectivas e as consequências normativas do pensamento jurídico em nossas realidades locais. Muito obrigado. Bom, nós agradecemos a palestra do professor Abássolo. Depois, a palestra do professor Ricardo Marcelo. Posteriormente, nós abriremos perguntas. Mas também, de antemão, nós podemos adiantar o seguinte: os textos serão publicados. Consequentemente, os alunos terão acesso a todo o trabalho desenvolvido. Hoje, evidentemente, será apenas uma comunicação. Tá? Então, eu agradeço ao professor Abássolo, mais uma vez, e, inclusive, esse trabalho argentino e Brasil, o fim do Estado Novo no Brasil, em 49, evidentemente, há todo um paralelo à questão do peronismo na Argentina e a questão do getulismo no Brasil, em relação a isso. O professor Ricardo Marcelo Fonseca, presidente do Instituto Brasileiro de História e Direito, foi diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, professor associado de Direito Privado da Universidade Federal do Paraná, graduado em Direito e graduado em História também. Graduado em Direito e História. Tem todo o trabalho desenvolvido aí em termos de História e Direito, e pesquisando do CNPq e outros trabalhos que eles vêm desenvolvendo na História e Direito há muitos anos. Tá? Parabéns, professor Marcelo, Ricardo Marcelo, e vamos à palestra. Bom, muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao professor Humberto, que preside essa mesa. E, em primeiríssimo lugar, agradecer imensamente o convite que foi feito pelo professor Edson Alvise, cumprimentando, mais uma vez, essa belíssima iniciativa desse evento que está na sua segunda edição, que promove esse diálogo fundamental entre História e Direito. E gostaria também, naturalmente, de cumprimentar todos aqueles velhos amigos da História do Direito aqui hoje presentes. Em primeiro lugar, o meu colega de mesa, o professor Ezequiel Abássolo, que eu acho que é o argentino mais querido, pelo menos da história do direito do Brasil, né? O professor Alfredo Flores, o professor Ayrton Zilander e os demais colegas.
e dizer que a minha fala, que eu vou tentar comprimir aqui dentro do tempo, em conversa com o professor Edson Alvise, ficou delimitada para fazer um balanço do que seria mais ou menos a história do direito no Brasil, que é uma disciplina, dentro das faculdades de direito, com um envolver uma história bastante peculiar em si mesma. A história do direito tem, enfim, os seus ciclos, né? Ou tem os seus sucessos e insucessos. A tentativa que farei aqui é de um balanço, portanto, da história do direito brasileiro. O ensino jurídico brasileiro começa logo depois da independência, né? Quando há um forte debate para uma rápida instalação de cursos jurídicos no Brasil. A ideia era que houvesse a formação de quadros burocráticos próprios, né? E é interessante notar que na Assembleia Constituinte, na época, né, que inicia esse debate, há um grande debate, né, os parlamentares, a maioria deles formados em direito em Coimbra, sobre que modo que o ensino jurídico brasileiro deveria ter. Quer dizer, desde se seria um ensino mais teórico ou mais prático, qual que seria a função do direito romano, se coloca ou não se coloca o direito romano dentro dos cursos jurídicos, se debate aonde que deve ser esse curso. Nesse primeiro momento, naturalmente, a ideia é que ele seja na Corte, no Rio de Janeiro. E depois de tramitar na Comissão de Instrução Pública e sofrer algumas emendas, o projeto é aprovado na Assembleia. Só que alguns dias depois, essa Assembleia é dissolvida. E na sequência, como sabemos, existe a outorga da Constituição Imperial de 1824. Um decreto de janeiro de 1825, porém, estatui a criação provisória de um curso jurídico no Rio de Janeiro, que, em verdade, como sabemos, acabou não acontecendo. Para ele, todavia, foi concebido um conjunto de disciplinas, bem como foram preparados os estatutos, os famosos estatutos do Visconde de Cachoeira, que terão um papel importante quando mais tarde, um pouco mais tarde, forem efetivamente implementados os primeiros cursos jurídicos no Brasil, que, como sabemos, foram em Olinda e em São Paulo. Nesse projeto, nessa ideia de curso de direito, buscava-se uma formação teórica e prática. E a história, ou os conteúdos de história, estavam particularmente presentes. Haveria, assim diziam os estatutos do Visconde de Cachoeira, né, uma disciplina de História da Legislação Nacional, uma outra de História das Legislações Antigas e seus efeitos políticos, e também havia uma proposta de História Filosófica e Política das Nações. O direito romano, nessa proposta, fica de fora. Percebe-se, então, que a história do direito aparece nesse momento, momento de proposição, não de efetivação, como um componente necessário da formação dos juristas brasileiros, pelo menos para esses deputados do Jovem Império, né? Só que esse momento foi breve. Após tramitar no Senado, o projeto se modifica completamente, se modificam as ênfases disciplinares e, no final das contas, os estatutos do Visconde de Cachoeira não são utilizados nos primeiros cursos, ao menos no que diz respeito às disciplinas, e os estudos de história ficam fora do ensino jurídico brasileiro nesse primeiro momento. Os cursos se implementam em 1828, né, a partir da lei de 11 de agosto de 1827, em Olinda e no Recife. Não vou falar aqui sobre as vicissitudes do ensino jurídico brasileiro, né? Enfim, podemos dizer, grosso modo, que é uma primeira fase, ao menos, de grande precariedade, talvez uma fase que vá até 1854, né, os cursos instalados, né, nos mosteiros, né, em Olinda e em São Paulo. Em 1854 existe uma reforma importante, ao longo de todo o século XIX há uma série de reformas importantes no ensino jurídico, e nessa reforma de 1854, entre outras coisas, além da transferência da faculdade de Olinda para o Recife, há a inserção do direito romano dentro das faculdades do Império. Inserção essa que, todavia, não implica numa inserção de análise histórica nos cursos, né? Como sabemos, nessa época, o direito romano, pelo modo como era refletido na Europa e da sua maneira peculiar aqui no Brasil, ele servia muito mais como uma forma de introdução à dogmática, sobretudo a dogmática do direito privado, do que exatamente como uma matéria histórica ou historiográfica.
É no final do século XIX que ocorre finalmente a inserção de disciplinas de História do Direito no Brasil. No ano de 1885, a reforma Franco de Sá, seguida por uma reforma já republicana de 1891, a reforma Benjamin Constant. Nesse novo contexto, acontece ainda em 1895 uma nova reforma, que permanece com a disciplina que se chamava então de História do Direito, especialmente do Direito Nacional, mas essa brevíssima história tem um desfecho muito veloz. Em 1901, História do Direito some, é suprimida do ensino jurídico. Foram, portanto, pouco mais de 15 anos de existência, nos últimos anos do século XIX e no início do século XX. No Recife, onde ela foi cultivada um tanto mais, ela aparece fortemente marcada pelo evolucionismo e naturalismo spenceriano, né? E o livro do Isidoro Martins Júnior, né, sobre a história do direito nacional, que é um livro de 1895, até hoje muito consultado, é bastante emblemático nesse sentido. A história do direito no século XIX, portanto, aparece no final, e em 1901 desaparece. No século XX, há um grandioso silêncio no que diz respeito aos estudos históricos-jurídicos. Exceções acontecem aqui ou ali, onde alguma personalidade especialmente curiosa, né, se ocupa da história do direito. Aqui no Rio de Janeiro havia a figura do Haroldo Valadão, por exemplo. No âmbito da filosofia do direito, existem alguns pensadores um tanto mais atentos à dimensão histórica das ideias ao longo do século XX. Eu penso no Miguel Reale, Nelson Saldanha, no Machado Neto. Mas uma história do direito, do modo como ocorria nesse mesmo momento na Argentina, por exemplo, ou no México, ou em outros países da América Latina, não havia no Brasil como disciplina. Vai ser na última década do século XX, nos anos 1990, que começa a surgir uma sensibilidade nova com relação à história do direito. Algumas faculdades de direito, eu penso na Universidade de São Paulo, na Federal do Paraná, Federal de Santa Catarina, na jovem Faculdade de Direito da Unirio, são inseridas disciplinas de história do direito ou então de história do pensamento jurídico, com um estatuto próprio separado da filosofia do direito. É nesse ambiente, nos anos 90, né, movido pelos ares de renovação e por uma necessidade de sair daquele normativismo fechado que caracterizava a academia jurídica brasileira dessa época, que advém aquela importante portaria do MEC 1886 de 94, que estabelecia novas diretrizes curriculares do curso de Direito, que inseria a presença de uma forte abordagem teórica na formação do jurista, né? Aquilo que a gente chama hoje de disciplinas formativas, se chamava uma outra época de disciplinas propedêuticas. Conteúdos de história do direito, todavia, não estavam previstos, especialmente nessa portaria de 94, na 1886. A introdução desse tipo de análise, pelo menos do ponto de vista formal, acontece em 2004, com a resolução 9 do Conselho Nacional de Educação, que substitui a portaria 1886, que amplia aquela normalização anterior e insere a necessidade de novos conteúdos das formativas e fala especificamente em conteúdos de história. É a partir daqui que é um período, como sabemos, em que assistimos também uma enorme ampliação do número de cursos jurídicos no Brasil, que as faculdades começam progressivamente, nós estamos ainda nesse processo, a inserir cadeiras de história do direito. Ou seja, a história da história do direito, em grande medida, começa no final do século XX, início do século XXI. Por que existe esse grande silêncio, isso que eu chamo de um grande deserto na história do direito, tanto no século XIX quanto no século XX? Eu tento esboçar duas hipóteses, que eu vou tentar esquematizar aqui muito rapidamente, né? Haver esse grande deserto histórico-jurídico. Porque ele é um deserto muito peculiar. Como eu disse, nos nossos países vizinhos latino-americanos, a história do direito era já uma disciplina, uma área acadêmica estabelecida. Como também era, naturalmente, em Portugal, na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha. O Brasil, nesse sentido, tem, do ponto de vista da história do direito, uma trajetória bastante peculiar. Eu levanto duas hipóteses para essas peculiaridades. A primeira delas é que a história do direito desempenha, em muitos lugares no século XIX, essa é uma tese de Antônio Manuel Espanha, o papel de ser o afirmador de uma nova ordem política e social, decorrente das revoluções liberais na Europa, ou então decorrentes aqui na América Latina dos movimentos de independência, né?
A disciplina histórico-jurídica tinha um sentido de ratificar no plano intelectual as transformações que estavam ocorrendo nos planos político e social, de modo a confirmar os estatutos daquele mundo novo e firmar a diferença com relação ao passado, né? Seja o passado colonial ou o passado do antigo regime. Tratava-se, no caso do discurso histórico-jurídico, de construir uma nova teorização para afirmar uma tradição específica que estava sendo inventada naquele momento. Mais do que em qualquer época anterior, era o caso de reafirmar os novos sentimentos nacionais. E a história do direito, então, tinha essa clara função de polemizar com a velha ordem e reforçar uma nova ordem. Ocorre que no Brasil nós tivemos um momento, digamos, de ruptura entre antigo regime e modernidade, ou entre os tempos coloniais e Brasil independente, um pouco diferente dos nossos vizinhos. Foi um processo em que a ruptura institucional não foi tão grande. Bom, sem também entrar nessa discussão, que é uma discussão historiográfica densa, mas apenas lembrando que, enfim, o primeiro imperador era o filho do Dom João VI, Dom Pedro I, que depois ainda volta a Portugal, vai acabar sendo, inclusive, rei de Portugal. Há, portanto, uma marca de continuidade muito forte. Então, aqui, nesse sentido, a história do direito ficou sem aquela função. A história do direito, não havia exatamente uma nova ordem, pelo menos tal como os nossos vizinhos, ou no caso europeu, uma nova ordem a ser afirmada. Nem no momento da instauração do Império, e nem mais tarde, inclusive, isso vai se notar muito na República. A segunda hipótese para esse deserto da história do direito: a centralidade que o ensino jurídico brasileiro teve a partir da década de 50, né, de 1854, quando teve a reforma que eu citei há pouco, do direito romano. A romanística tinha, dentro da tradição europeia, e acredito aqui também no Brasil, uma função central. Ele era visto como tecido doutrinário e científico a ser trabalhado pela dogmática jurídica, sobretudo a dogmática do direito privado. Uma dogmática abstrata, conceitual e sofisticada. O direito romano, do modo como foi recebido no século XIX, ou relido no século XIX, sobretudo na Alemanha, né? Ele era parte de um discurso científico. Né? Ou seja, o legado romano era retomado para constituir um tecido capaz de dar base segura ao direito vigente, que pudesse dar esteio à dogmática jurídica presente no século XIX. O direito romano era, para usar a expressão daquela grande obra do Savigny, dos anos 1840, direito romano atual. Com isso, pensava-se no direito romano menos como um direito histórico, como um direito distante do mundo moderno por praticamente 2000 anos, com uma ordem jurídica medieval no meio. Né? Ou, quando se fazia nesse tipo de abordagem romanística algum tipo de historicização, ela não deixava de ser marcada por toda uma sorte de anacronismos e por continuidades frustradas, que transformavam o mundo romano quase num antecedente imediato do mundo burguês moderno. O direito romano, então, não sendo histórico ou historicizado adequadamente, transformava-se facilmente num supedâneo da reflexão dogmática. Até hoje, aliás, né, é muito comum nas faculdades mais tradicionais as cadeiras de direito romano não estarem fixadas em departamentos como de teoria do direito, né, ou de filosofia do direito, mas em departamentos de direito civil ou em departamento de direito privado, como é o caso da minha própria universidade. Isso é, o direito romano serve muito mais como uma disciplina de introdução à dogmática de direito privado do que como uma disciplina histórica. Né? Nesse contexto, essa forte presença do direito romano, se poderia pensar, então, que a história do direito seria uma possível forma de sobreposição. Né? Já que temos o direito romano, para que a história do direito? Isso talvez seja uma explicação da razão pela qual a história do direito, pela força que o direito romano tinha ao longo do século XIX e boa parte do século XX, acabar, enfim, sendo impermeável, né, a essas novas inserções disciplinares. Como eu disse, no final do século XX, do século XXI, há um novo momento. Né? Um novo momento que, repito, coincide inclusive com o momento de multiplicação das faculdades, do ensino privado, sobretudo, e, portanto, a inserção da história do direito nas faculdades, nas grades curriculares, nas matrizes curriculares das faculdades. Há também, na virada
do século XIX, do século XX para o XXI, especialmente nos últimos 10 anos, um forte crescimento, me parece, teórico e organizativo da história do direito. Se antes existia um deserto, agora, de certo modo, para forçar um pouquinho a mão nas metáforas, existe um vulcão. Né? Mas, sendo um vulcão tão recente, um vulcão com uma história, uma própria história tão de anteontem, né? Ele nasce marcado por algumas tensões e algumas dualidades. Né? Então, eu vou me encaminhando para os finalmente aqui da minha fala, tentando fazer um balanço precisamente dessas tensões e dessas dualidades que caracterizam a história do direito do Brasil hoje. Em primeiro lugar, existe uma tensão dentro da disciplina entre, do ponto de vista da sua função, entre ratificar a dogmática jurídica de um lado ou fazer a crítica da dogmática jurídica de outro lado. O que eu quero dizer com isso? Bom, é fortemente sedimentada no Brasil uma tradição acadêmica segundo a qual a abordagem da dogmática jurídica, né, em qualquer disciplina que seja, isso a gente vê nos capítulos introdutórios de todos os manuais, né, ser precedida por um capítulo histórico, né, ou escorço histórico. É mais do que comum, por isso, ao se olhar um manual da disciplina jurídica, vislumbrar-se um capítulo introdutório no qual é apresentada uma linha do tempo, seja do comércio, da propriedade, da família, do trabalho, ou então da arbitragem, ou então do franchising, do que quer que seja. Geralmente o ponto de partida é um passado muito remoto, né? Geralmente se começa assim, desde priscas eras, né, que há comércio. Né? Os fenícios já comerciavam, né? Então geralmente começa nos fenícios, nos egípcios, nos babilônicos. Sempre há uma parada obrigatória, claro, na época da Roma Clássica, quando é dada uma elaboração jurídica recitada em latim para qualquer instituto que seja, seguida de um salto muito rápido, de 1000 anos, né, sobre a Idade Média, né, porque ali geralmente tem pouco a se dizer sobre esses institutos jurídicos, né, o grande período das trevas, né, como equivocadamente se diz, né, para que haja logo na sequência uma retomada na época moderna, no caminho normal dos institutos, que costumam ser acelerados ou lapidados na gloriosa época em que acontecem as declarações de direitos e as codificações. Tudo isso é seguido, em regra, por abordagens que privilegiam, a partir dali, diplomas legislativos, os códigos nacionais, as constituições ou a legislação pertinente, para, enfim, culminar o processo nessa abordagem histórica com o seu ponto mais alto, o seu ápice, qual seja a normatização atual, o direito vigente sobre aquele instituto, né, enfim, que está sendo estudado. O último advento legislativo, seja a Constituição, o Código ou a lei específica, é apresentada como um monumento. É a última etapa de um processo milenar de lapidação e aperfeiçoamento. Depois de tantas idas e vindas pelos séculos e após ser batizada com a água benta da racionalidade, então os institutos jurídicos atualmente vigentes são apresentados como o ponto de chegada inevitável, incontornável. Percebe-se então, nesse tipo de abordagem, o tipo de uso, e essa é a palavra que tem que ser usada, o uso, né, que se faz da parte desses manuais, do direito, pela história, da história. Né? A história serve ao jurista para demonstrar a inevitabilidade de um determinado instituto do presente, né, por meio dessa sua trajetória linear e homogênea. Os conceitos jurídicos são colocados numa viagem tranquila, sem sobressaltos, né, num conteúdo de progressivo refinamento conceitual, de incremento de civilização ou de racionalidade, que deságua de modo natural na atualidade, que é vista como coroamento e culminância do processo histórico jurídico. Os institutos jurídicos atuais aparecem como eternos, imanentes ao devir humano, intrínsecos à construção de uma não disfarçada noção de natureza humana que ele carrega consigo, né, sob o marco da eternidade, uma juridicidade intrínseca, propriedade, comércio, família e por aí vai. Estado. Né? Pois muito do que se fazia e ainda se faz nesse tipo de introdução histórica também foi transplantado para alguns dos manuais de história do direito que hoje circulam, na produção histórico-jurídica, portanto. Né? Então, nós vemos o quê? Essa trajetória do direito linear, progressiva e meramente preparatória do presente.
O processo histórico do direito serve para um propósito, mesmo nesses manuais, vários, a maioria, né? Explicar, do modo mais fácil e coerente possível, o direito de hoje. Eventuais complexidades, rupturas e descontinuidades do processo histórico-jurídico passado são ignorados. Afinal, o propósito não é complexificar o passado, mas justificar o presente. Como se pode notar, esse tipo de abordagem tem consequências teóricas e políticas bastante evidentes, né? No plano teórico, uma ingenuidade tremenda do ponto de vista metodológico. Aliás, o problema do método, a rigor, sequer é colocado. A relação sujeito e objeto é dada como uma relação evidente, assim como as estratégias de apreensão desse objeto, no caso, o objeto histórico-jurídico, né? Eles são intuitivos, automaticamente aceitas. É como se não houvesse qualquer complexidade no ato do conhecimento em geral e no conhecimento histórico em particular. A verdade sobre o passado do direito é apresentada de modo ingênuo, né? Já num plano político, fica fácil verificar como essas abordagens preparatórias do presente, ao naturalizarem a atualidade, estabelecem com essa atualidade, para usar as palavras do Walter Benjamin, né, uma indisfarçável relação de empatia. O presente é mitificado, pois além de ser inevitável de todo um processo histórico, ele é apresentado como incontornável. O direito vigente é ratificado por todo o processo histórico, pois por trás dele existe uma sedimentação secular. O presente, o direito presente, é o melhor dos mundos. Uma vez feito isso, nesse capítulo introdutório, ou nessa função específica nos manuais, aí a partir do capítulo 2º, né, daqueles manuais da dogmática, o autor geralmente pode caminhar tranquilo, né? Porque o capítulo 1 da introdução histórica já demonstrou a importância da arbitragem, do franchising, do trabalho, da propriedade, daquilo que seja. E o curioso é que geralmente a partir desse capítulo 2º nós não temos sequer uma linha, ou pelo menos um vetor de historicização na abordagem dogmática que geralmente a partir daí é feita, né? Claro que fazendo uma avaliação bastante geral dos manuais que nós temos hoje, né? Pois bem, se de um lado nós temos isso como função da história do direito, de outro lado, e por isso que essa é uma das tensões da nossa disciplina hoje, nós temos uma tendência contrária. Deve ser registrado aqui uma forte influência crítica de vários autores estrangeiros que fogem desse tipo de ingenuidade teórica e metodológica e estão influenciando muito o trabalho dos historiadores do direito. Poderia fazer uma longa lista. Michael Stolleis, por exemplo, que foi orientador do professor Ayrton Zilander, Pietro Costa, Paulo Capellini, Carlos Petit, Bartolomé Clavero, tantos. Mas eu imagino, na avaliação que faço da nossa disciplina, que existem dois autores estrangeiros que considero sofisticados, que hoje têm uma influência positiva sobre essa renovação metodológica da história do direito no Brasil. São eles o português Antônio Manuel Espanha e o italiano Paulo Grossi. Isso faz com que a história do direito tenha, naturalmente, um outro perfil como disciplina, uma outra função, né? E é essa atenção que nós vemos nos manuais, vemos no ensino, vemos na sala de aula, né? A história do direito, nessa outra perspectiva, não é preparatória da atualidade, não é ratificadora do presente, mas justamente ao demonstrar as descontinuidades que existem no processo histórico, né, a contingência do processo histórico, portanto, né, exatamente o contrário da sua inevitabilidade, mostra, em certo sentido, o caráter acidental, né, o caráter, né, um tanto fortuito, às vezes, aqui ou acolá, do direito no tempo, inclusive do direito presente, né. As alternativas do tempo são sempre múltiplas, né? Elas não são alternativas únicas. O presente não é assim por conta de um processo histórico fatal e inevitável, né? É uma das alternativas que o passado tinha. Isso naturalmente nos faz refletir que o futuro também é pleno de alternativas, né? Como se vê nessa outra perspectiva, que é uma perspectiva importante hoje na reflexão histórico-jurídica brasileira, ela deixa de ser uma ratificadora do presente e passa a ser uma disciplina com viés crítico. Em segundo lugar, a tensão que também existe entre a história do direito é quanto às suas formas de abordagem.
De um lado, grandes sínteses. De outro lado, abordagens analíticas. Por que existem tantos livros de síntese em história do direito? Ao menos em Curitiba, quando eu vou nas grandes livrarias, cada vez que eu entro nessas grandes livrarias, eu me impressiono com a quantidade sempre crescente, sempre alguma coisa nova, de manuais, desde os fenícios, os babilônicos, ou pelo menos desde a época romana, até as Torres Gêmeas. Né? Por que isso acontece? Né? Eu acho que tem uma razão principal que é ligada com razões puramente econômicas, que explicam a profusão dessas abordagens de síntese. É que com a enorme multiplicação das faculdades jurídicas, né, como eu disse há pouco, mais de 1.100 no Brasil, hoje, isso tem como efeito a existência de um enorme contingente de estudantes de direito. Estudantes que, obviamente, constituem-se num potencial mercado consumidor no plano editorial. Em outros termos, se há muitos estudantes de graduação em direito, e há muitas faculdades que ofertam a disciplina de História do Direito, mas isso não é um problema só da História do Direito, né? Abre-se a necessidade do consumo de livros de síntese da disciplina de História do Direito para satisfazer esse novo exército consumidor nos cursos de graduação. Você sabe que isso é um grande negócio hoje, né? O problema, todavia, é que quando o surgimento dos livros e a sua profusão ocorre por essa razão mercadológica, o produto tem que assumir a melhor forma possível para o consumidor. Não raro por isso, os livros em questão tendem ao maior esquematismo e ao simplismo mesmo, né? Imensos. Né? Se o livro foi feito, afinal, para ser consumido, ele tem que ser bastante digerível. O grande problema é que aquilo que eventualmente pode satisfazer o consumidor, cujo nível crescentemente, de um modo geral, diminui, esse produto nem sempre vai ser o ideal para a própria área de conhecimento, se nós a medirmos do ponto de vista da qualidade das ideias e das suas abordagens. Quero fazer aqui uma ressalva. Isso, o que eu estou dizendo aqui não significa que eu esteja fazendo um discurso contra os manuais de um modo geral, né? E menos ainda contra os manuais de História do Direito. Eu considero que para a consolidação de uma área, existe uma necessidade real, no plano científico e pedagógico, que circulem bons manuais. Manuais que se transformam em livros de referência ou pontos de partida da pesquisa, além de um guia didático para os estudantes. Uma área sem manuais se enfraquece. E existem no Brasil alguns poucos bons manuais de História do Direito. E a área anseia que outros novos, de qualidade, surjam. A crítica que aqui se estabelece, que eu acho que é uma crítica que pode se estender a todas as áreas além da História do Direito, é a seguinte: o problema começa a acontecer quando, os manuais são orientados única e exclusivamente para um mercado consumidor, voltando-se as costas para toda e qualquer discussão acadêmica séria que se desenvolve no âmbito da própria área. 2, quando se imagina que o gênero manual deve ser o primeiro passo no trabalho de um investigador, que resolve começar o seu percurso científico com uma obra de síntese, né? Quando na verdade seria desejável que fosse o gênero manejado depois de outros tantos, né? E preferencialmente num ponto avançado na carreira de investigação. E 3, quando se busca de uma determinada área fazer uma abordagem de síntese, quando não há ainda material suficientemente de análise, que acho que é o caso da História do Direito. Afinal, sem produção crítica e séria desenvolvida de modo suficiente na área, como se torna possível estabelecer uma síntese sólida e confiável? Se isso acontece, essa grande tendência às sínteses de um lado, eu creio que de outro, nesse campo de tensões, e com isso eu vou concluindo, existe uma crescente produção na História do Direito analítica. Vejo hoje nos programas de pós-graduação brasileiros, e cito só alguns, na URGS, na Federal de Santa Catarina, Federal do Paraná, na USP, aqui na UFF, na Gama Filho, na PUC do Rio, na UFRJ hoje em dia, na UFMG, na PUC de Minas, em Pernambuco, na Unifor, na UNB, etc., existe uma significativa produção de dissertações de mestrado, tese de doutorado, de pesquisas, de eventos, de temas monográficos, analíticos, muitas vezes com bastante qualidade. Além disso, muitas revistas especializadas têm multiplicado o espaço da investigação da História do Direito e tem havido, inclusive, coleções bibliográficas na História do Direito, né?
os próprios congressos na área de história, esse daqui é um exemplo. Eu diria que no Brasil hoje existem 3 iniciativas que são, ao mesmo tempo, paralelas e um pouco interligadas, que têm sido feitas nos últimos anos. Essa aqui da UFF, encabeçada pelo professor Edson Alvise. Existe um grupo em Minas Gerais, que faz congressos em Minas Gerais eles fazem congressos diferentes, que eles fazem uma fase do congresso em Recife, a segunda fase do congresso em Minas, depois tem um passeio pelas cidades históricas, né? Mas é um congresso que, enfim, se tornou uma iniciativa interessante. E, puxando a brasa para a nossa sardinha, né, Ayrton? As iniciativas do IBHD, o Instituto Brasileiro de História do Direito, que fez, até agora, 5 congressos, né? O último deles, em Curitiba, em setembro do ano passado, com um auditório de 700 pessoas votadas. Os civilistas e processualistas e constitucionalistas da minha universidade sentiram uma inveja, uma dor de cotovelo, né, que a gente tem que administrar, inclusive, depois. Congresso de História do Direito com 700 pessoas em 5 dias, de tarde e de noite de auditório. Mais de 130 trabalhos apresentados em grupos de trabalho que vão ser publicados agora, né? Quer dizer, isso demonstra, enfim, um certo vicejar, digamos assim, da disciplina. Bom, eu tinha algumas conclusões aqui, que todavia eu não vou fazer, só gostaria de dizer isso. A nossa área de História do Direito hoje, como tem esse rápido crescimento, geralmente isso é uma coisa que acontece nos rápidos crescimentos, entra numa certa tensão interna, como ademais todas as disciplinas, né? Mas uma tensão que me parece saudável, né? Sim, temos muito improviso, sim, temos muito diletantismo. Felipe Herré costumava dizer que ele próprio, mas ele falava com modéstia, era um historiador domingueiro, né? Historiador de fim de semana. Oxalá todos os historiadores de fim de semana fossem que nem o Felipe Herré, né? Aqui, no Brasil, infelizmente, nós temos muitos historiadores do direito de fim de semana, diletantes, que não são o Felipe Herré, né? Mas, ao lado disso, enfim, o que nós temos é uma área em forte expansão, uma área pujante, uma área que tem mostrado congressos, eventos e produção de qualidade, e nesse vulcão, né, que tem sido a história do direito, eu tenho as expectativas as mais positivas. Eu acredito que a história do direito vai ocupar no século XXI o papel que no século XX foi o papel da filosofia do direito. Dentre aquelas disciplinas que nós chamávamos de disciplinas formativas, disciplinas teóricas, ela, pelo menos pelo ritmo no Brasil que vem acontecendo, o ritmo que vem sido reconhecido pelos pesquisadores de ponta do exterior, no ritmo que as coisas vão indo, a história do direito vai se tornar um tipo de abordagem privilegiada do ponto de vista teorético dentro das faculdades de direito. Muito obrigado. Bom, eu agradeço a fala do professor Ricardo Marcelo, foi bastante proveitosa. Eu acho que nós, inclusive, conseguimos incorporar muitas questões ligadas à questão da história do direito. E é fundamental, quer dizer, esta casa, inclusive, está sendo dirigida, cadê o Edson? Está ali. Diretor da Faculdade de Direito, né, como ele mencionou na sua fala, né, ele fez doutorado lá com a gente na História. Né. Eu realmente agradeço ao professor Ricardo Marcelo e abro a tempo, Edson. Não. Só. Dia? Tá bom. Bom, eu acho que, vamos dizer, esse panorama que o professor Ricardo Marcelo deu em relação à história do direito, quer dizer, desde a independência, desde a formação dos primeiros cursos jurídicos, a formação do curso de Direito de São Paulo, posteriormente, depois em Olinda e posteriormente em Recife, né? Isso mostrando toda a questão da história do direito e como essa história do direito foi reativada no final do século XX. Final do século XX. Quer dizer, é lamentável, porque justamente essa interlocução entre história e direito, eu acho que é fundamental para nós entendermos, inclusive, toda a questão deste país, inclusive da nossa sociedade, né? E realmente uma justiça mais efetiva, vamos dizer, e a questão acima de tudo, a questão da própria atuação do Estado brasileiro. Muito obrigado aos dois, professor Ricardo Marcelo, professor Abássolo, muito obrigado. Meu nome é Alfredo, sou professor da URGS, Porto Alegre. Queria me dirigir ao professor Ricardo para pedir uma opinião dele. Concordo em gênero, número, grau e caso, como diziam os estudiosos de latim, com o problema realmente desse deserto, mas eu queria trazer uma opinião divergente, que eu acho que é interessante, que talvez possa ser incorporado nos seus futuros trabalhos. Nós temos, por exemplo, uma experiência particular que teve base até aqui no Rio de Janeiro, com o Antigo da Nóbrega, na revista Romanitas,
que teve algumas edições, né, durou, durante a década de 60 teve forte repercussão, teve apoio de filólogos do Colégio Dom Pedro, movimentou todo o país no sentido de uma interação entre a filologia, entre o estudo das línguas clássicas e o direito e a política. Teve contatos e teve correspondentes do talante de Franz Viaker, ainda que discordemos talvez das suas raízes neo-hegelianas, era um homem de grande repercussão. Talvez usasse um critério antiquarista, não estava discutindo como na Argentina e na Espanha, lá com o Otis Capdeville, com o Altamira, a Escola das Análises, a Nova História, não estava discutindo isso, mas esse método antiquarista não era uma forma de fazer uma crítica, ou é só uma justificação do status quo? Eu te digo que eu não conheço essa iniciativa, né? Na verdade, eu tentei resumir um texto que está saindo agora, publicado na Fórum História Iuris, aquela revista eletrônica alemã, né? E na verdade, eu tento desdobrar um pouquinho melhor os meus argumentos. Eu mostrei para alguns colegas esse meu texto, antes de mandar a publicação, o Ayrton, o professor Samuel Barbosa da USP, e um pouco o que eu senti dos meus colegas, eu falei, não, mas calma, existiam algumas coisas aqui, você fala em deserto, para depois falar em vulcão, mas o deserto não é tão deserto assim, veja bem, né? O Samuel falava, o livro do Santiago Dantas é um livro espetacular, e aquilo é a história da cultura jurídica, existem outras coisas aqui, outras coisas acolá. Sim, né, no Rio Grande do Sul, Clóvis do Couto e Silva, né, grande amigo do Paulo Grossi, né, que durante os anos 70 e 80 teve um tipo de reflexão muito refinada. É claro que houve tudo isso, né? De todo modo, eu acho que o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: essa disciplina, como uma disciplina, História do Direito, né, que compõe a grade curricular dos cursos de Direito, lastimavelmente não compõe dos cursos de História, aí não tem nem movimento no sentido para entrar nas faculdades de História, eu acho isso uma lástima, porque eu acho que faria muito bem aos historiadores, e falo na qualidade de quem é bacharel, licenciado em História, e quem tem dialogado com os historiadores bastante, durante muitos anos, faria muito bem aos historiadores uma inserção no objeto direito um tanto mais sofisticada do que usualmente se faz, né? Porque os historiadores hoje, com muita frequência, usam fontes jurídicas, sobretudo processo, às vezes doutrina, etc., né? Então, essa disciplina é uma disciplina que, antes dos anos 90, absolutamente não existia, fora aquele período ali da passagem do 19 para o 20. Né? E com isso tem efeitos, Alfredo. Isso, se a área não existe, se não existe uma disciplina, ela não se organiza. Né? Você não vê revistas, você não vê iniciativas, você não vê nada acontecendo. Você vê, num congresso de direito civil, um Clóvis do Couto e Silva, que tem essa sensibilidade. Num congresso de direito internacional, um outro. Num congresso de filosofia, aqui, entende? Então, a organização da área, né, usando o Bourdieu, né, para a formação do seu campo, é alguma coisa crucial. Né? E isso, de fato, só acontece nesse período. Né? Mas depois eu vou pegar os detalhes e as dicas dessas informações que você trouxe, que eu realmente desconhecia. Te agradeço por isso. Bom, agradecemos mais uma vez a fala do professor Ricardo Marcelo, professor Abássolo, né, e encerramos esta mesa e convido para a próxima mesa, após o coffee break.